Olá! Você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores promovem reunião com o presidente da SEDAI para discutir a crise na qualidade da água. Nós temos relatos de que mesmo com as ações emergenciais da SEDAI, a população, principalmente o mais vulnerável de favelas e periferias da Zona Oeste Profunda do Rio de Janeiro, continuam com problema em relação à qualidade da água, e a minha iniciativa foi justamente essa. Como é que a gente tem acesso melhor à própria empresa, como é que a empresa sente, né, a partir das informações dos moradores, da sociedade civil que esteve presente, o que vem acontecendo no contexto dessa rede de distribuição, como é que a qualidade da água está sendo revista a partir das iniciativas que vão sendo tomadas. Rio começa a vacinar os idosos contra a Covid-19. E os operários intensificam os trabalhos de recuperação da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito dos Homens Pretos. A reabertura da ex-catedral do Rio está prevista para este mês. Não saia daí, a gente volta já. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas como dor de cabeça, febre, tosse, cansaço, perda de olfato ou paladar, não espere. Procure uma unidade de saúde e solicite o atendimento precoce. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da reunião promovida pelo Legislativo Municipal para discutir a crise na qualidade da água fornecida à população do Rio de Janeiro. Um dos convidados foi o presidente da SEDAI. A reunião foi uma iniciativa da vereadora Tainá de Paula e contou com a participação do presidente da Casa, Carlos Caiado, e outros parlamentares. Os vereadores cobraram do presidente da SEDAI explicações sobre a qualidade da água que chega às torneiras dos cariocas. A exemplo do que ocorreu no início do ano passado, moradores de vários bairros relatam problemas em relação ao cheiro e coloração da água que seriam provocados pela presença da geosmina. O representante do Sindicato dos Engenheiros do Estado destacou a importância das obras de transposição do Guandu como uma das soluções para melhorar a qualidade da água. E esse problema é um problema recorrente, ele não é um problema novo, não é? E a origem dele são os rios poluidores que desembocam antes da tomada d'água. E a solução para esse problema é o saneamento dessa bacia, a bacia do Rio Guandu. Outros representantes da sociedade civil criticaram o abastecimento de água. Preciso dizer o seguinte, da irresponsabilidade e da incompetência da SEDAI para gerenciar a água para o estado do Rio de Janeiro e com destaque para as favelas e as periferias. Não é de hoje, não é de ontem, é de muito tempo que a SEDAI tem um comportamento diferenciado com essa população. Essa população é uma população desrespeitada nos seus direitos, e aí não dá para falar da SEDAI se a gente não falar de direito. E não é um direito que a gente tirou da nossa cabeça. É um direito constitucional que a SEDAI, o Estado do Rio de Janeiro, através dessa companhia ou junto com, tem desrespeitado esse direito constitucional. Eu acho que isso a gente precisa trazer. No ano passado, depois de 19 anos, ocorreu novamente um evento da geosmina. Nesse evento, a SEDAI foi pega de surpresa, tomou uma série de ações emergenciais e, de lá para cá, vem tomando outras ações. Tá? As ações tomadas nesse período deram resultado a despeito de ainda termos gosto e odor na água. Tá? Por que eu digo isso? Porque, se analisarmos, e esses dados estão disponíveis na internet, os resultados de geosmina na água tratada do ano passado para este ano, nós vamos verificar que esses valores reduziram cerca de 100 vezes menos. O valor de geosmina hoje presente na água tratada ela é 100 vezes menor do que o valor que se apresentou no ano passado. Bom, mas por que então estamos sentindo ainda, em alguns lugares, gosto e odor na água? Porque, na verdade, a geosmina é uma substância que, mesmo em traços com concentrações baixíssimas,
ela é perceptível pelo olfato humano. Há trabalhos científicos, isso não sou eu que estou dizendo, há trabalhos científicos, há diversos deles, e um deles diz que a percepção humana, do olfato humano, capta até 5 partes por trilhão de geosmina. Então, por isso, nós ainda continuamos, em alguns locais, em alguns dias, sentindo o gosto e odor da água. A vereadora Tainá de Paula cobrou mais transparência por parte da SEDAI. Outros vereadores questionaram o critério de distribuição de água da SEDAI. A gente vê os problemas das regiões, nas favelas do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Então, eu acho que tem inclusive nessa discussão, eu não sei, doutor Edson Fernandes, parece que tem um critério político, social aí. Não se falta água no Rio de Janeiro, no Leblon, em Ipanema, na Gávea, em Copacabana. Sempre quando tem que faltar, faltam nas favelas. Nós, na Zona Oeste, temos muito problema dessa coisa de abastecimento de água, né? Um dos lugares aqui na minha região, por exemplo, na Saibreira, 48, Santo André, tem problema crônico de abastecimento. Então, queria saber do senhor qual o planejamento para ampliar e melhorar esse abastecimento de água nessa região. A falta d'água não é só nas favelas, eu queria deixar isso muito bem registrado. Nós temos problemas na área formal, principalmente na região da Leopoldina, na Zona Norte e na Zona Oeste. E, claro, sempre, na maioria das vezes, por falta de investimento. Presidente, o senhor disse que o Guandu, ao contrário do que a imprensa diz, não capta a água da lagoa. Depois fez uma pequena evolução para só 1%, mas nos exemplos que o senhor citou, mencionou uma lagoa, que eu suponho que é essa, próxima ali do centro de tratamento do Guandu, que está monitorada, tratada. Então, eu fiquei, sinceramente, sem entender bem. Capta ou não dessa lagoa suja? A prefeitura sempre, há muito tempo, tem um convênio de cooperação com a cidade do Rio. E eu acho que, não sei se já foi citado aqui, mas a Cláudia falou da questão das comunidades, o Felipe também, dentre outros. E esse convênio, às vezes, acaba o morador da favela, né, o morador da comunidade, sempre ficar assim, numa situação muito crítica com relação ao saneamento básico, com relação ao esgoto daquela comunidade. Porque esse convênio, até então, ele reza o seguinte: em determinadas áreas da cidade, a SEDAI é a responsável, e outras, quem é a responsável é a prefeitura. Então, a coisa fica meio esquisita, porque quando os moradores solicitam, e aí sempre vai um gerente da área, e aí ele diz o seguinte: não, aqui não é a SEDAI, aqui é a prefeitura. Secretaria de Obras, Secretaria da Rio Águas, enfim, habitação, tem que estarem aqui para fazer a tal reparação. E não há, e não acontece, porque o jogo de empurra é muito grande. Que a geosmina é uma substância que não causa mal à saúde. A geosmina, inclusive, ela não está na portaria que regulamenta, hoje no anexo 5, né? Portaria anexo 5, com relação a controle de malefício à saúde, ela não está na portaria, não tem um limite, daí até essa discussão sobre está alto, está baixo, enfim, eu digo que está baixo, porque a gente está falando, quando nós estamos falando aqui de concentração de geosmina, Chico, nós estamos falando aqui de 5 partes por trilhão, nós estamos falando de 0,010 micrograma por litro. Após a reunião, a vereadora Tainá de Paula comentou sobre o fornecimento de água realizado pela SEDAI. A crise da geosmina não é uma novidade, infelizmente, para a cidade e para o estado do Rio. Nós temos relatos de que, mesmo com as ações emergenciais da SEDAI, a população, principalmente o mais vulnerável, de favelas e periferias da Zona Oeste Profunda do Rio de Janeiro,
continuam com problema em relação à qualidade da água, e a minha iniciativa foi justamente essa. Como é que a gente tem acesso melhor à própria empresa, como é que a empresa sente, né, a partir das informações dos moradores, da sociedade civil que esteve presente, o que vem acontecendo no contexto dessa rede de distribuição, como é que a qualidade da água está sendo revista a partir das iniciativas que vão sendo tomadas. E a minha ideia é a gente construir um fórum permanente de diálogo sobre a água e que, na verdade, faça uma defesa irrestrita do acesso à água potável, entendendo que a água, nesse contexto de Covid-19, é peça fundamental para a saída dessa crise, que não é apenas hídrica, mas sanitária. A gente vive, objetivamente, uma relação que é: precisamos sobreviver nesse contexto de Covid-19 e a água é peça fundamental para a garantia dessa sobrevivência. A Câmara do Rio realizou um sorteio para os vereadores terem acesso ao sistema de agendamento de solenidades durante 2021. O sorteio realizado no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto foi comandado pela Secretaria-Geral da Mesa Diretora. Assessores dos parlamentares acompanharam a solenidade, que seguiu os protocolos de segurança contra a Covid-19. Cada vereador terá direito a 5 solenidades. O objetivo do sorteio hoje é a ordem em que os vereadores vão ter acesso ao sistema de agendamento de solenidades. Cada vereador tem direito a 5 solenidades por ano, 3 à noite e 2 pela manhã. A forma mais democrática que nós encontramos desse acesso ser de forma tranquila para escolher essas datas foi fazendo o sorteio. Então, a gente vai sorteando o nome do vereador e é a ordem que ele vai ter acesso ao nosso sistema para escolher as 5 datas, 3 à noite e 2 pela manhã. É importante lembrar que a casa tem um protocolo de ocupação por conta da pandemia, do Covid, tem um protocolo de uso dos espaços da casa. Hoje, a gente não pode usar o plenário para solenidades, o Salão Nobre, não está. Mas, como a vacina está chegando e a gente espera que a coisa vá melhorando, então, para não ter uma correria, quando a casa puder alterar esse protocolo de uso dos espaços, a gente já tem uma agenda pré-determinada. Aí é só reacomodar. Emoção, alívio e felicidade. Esses foram alguns dos sentimentos divididos por idosos que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Nessa segunda-feira, foram imunizadas pessoas com idade a partir de 99 anos. De acordo com a Prefeitura do Rio, desde o início da vacinação, cerca de 140 mil pessoas já foram vacinadas. O senhor Emerino, de 99 anos, foi logo cedo à UERJ para se vacinar no sistema drive-thru contra a Covid-19. Ele já se prepara para tomar a segunda dose. Ótima oportunidade. Essa é de vacinar. Para aliviar, estava na expectativa. E melhor ainda daqui a um mês. Daqui a um mês também eu vou tomar outra. Aí sim, né? É. A UERJ montou uma estrutura para a vacinação que conta com a participação de alunos e docentes. Os alunos, a gente está numa programação de ter mais ou menos uns 10 alunos por dia, né? Na Escriba, onde faz todo o levantamento de quem é esse usuário, a idade dele. Então, tem um cadastro, um pré-cadastro, que é feito na Escriba. Na vacinação, na tenda da vacinação, são somente docentes da Faculdade de Enfermagem. Até o momento, a Prefeitura já vacinou cerca de 2% da população, mais ou menos 140 mil pessoas. O próximo grupo a se vacinar será o de idosos com 98 anos. Quem perder a data poderá se vacinar aos sábados, na repescagem. A Prefeitura iniciou a vacinação dos idosos contra a Covid-19 no domingo, em um ato simbólico com a participação de 5 pessoas, como o compositor Nelson Sargento e o ator e dublador Orlando Drummond, o seu peru da escolinha do professor Raimundo. Me sinto muito orgulhoso de, aos 102 anos, estar aqui falando alguma coisa. Muitíssimo obrigado. Vale lembrar que a imunização contra o coronavírus na capital do estado acontece em clínicas da família, em centros municipais de saúde e em 10 postos drive-thru. A Prefeitura do Rio pediu ao Instituto Estadual do Ambiente o arquivamento do processo de licença prévia da construção do autódromo de Deodoro, na floresta do Camboatá. A medida garante a preservação de até 200 mil árvores em um terreno de Mata Atlântica em Deodoro, que abriga várias espécies em extinção.
Em uma publicação nas redes sociais, o secretário municipal de Meio Ambiente, Eduardo Cavalieri, comemorou a decisão, que foi um compromisso de campanha do prefeito Eduardo Paes. Agora, a prefeitura procura uma outra região da cidade para abrigar o novo autódromo do Rio. E você vai ver no próximo bloco: Igreja no Centro, que já foi catedral da cidade, vai reabrir as portas ao público em fevereiro. Meu nome é Rogério Martins, eu tenho 65 anos. Em 2017, eu tive uma coceira no olho, eu achava que era conjuntivite. E meu olho começou a ficar cada dia mais vermelho. E eu sofria de dor. Era uma dor insuportável. Nesse ponto aí, eu ainda enxergava. Foi constatada uma bactéria que ela fura o globo do olho. Com questão de 1 mês, eu fiquei cego. Foi um desastre. Meu hobby é trabalhar. Não tem outra coisa, gosto disso. E eu parei. Fiquei literalmente dentro de casa, sem enxergar. Depois de 1 ano, eu entrei na fila do banco de olhos, no número 1090. E quando eu desisti, passado um dia, sem mais, sem menos, sou Marcos Rogério, sim, sou eu. Sua córnea chegou. Na quinta-feira eu fui fazer o transplante. O Dr. Rodrigo já estava lá. Quando ele tirou o curativo no dia seguinte, e eu estava olhando assim para ele, que eu vi ele, nossa, gratidão ao meu doador, que eu não sei quem é, não sei nada. Agora, uma coisa eu tenho certeza, o importante é falar com a família. A família tem que saber, e num gesto de amor, falou assim, não, eu perco meu filho, mas eu quero que alguma coisa dele continue vivendo. Doe órgãos, converse com a sua família, a vida precisa continuar. Estamos de volta agora para falar de economia. A carta da conjuntura do IPEA aponta um cenário preocupante para os próximos meses. Depois de um ano atípico, os próximos meses serão decisivos na recuperação da atividade econômica do país. Entretanto, fatores como o recrudescimento da pandemia, o aumento do desemprego e o fim do auxílio emergencial devem deixar o cenário ainda mais preocupante. Segundo a carta de conjuntura do IPEA, esses índices só devem ceder a partir de 2022. O Rio de Janeiro, ele tem na sua grande vocação, o grande Rio e a cidade do Rio de Janeiro em particular, a atividade de prestação de serviços e a atividade voltada ao turismo e entretenimento. Então, são 2 atividades básicas que sustentam a economia carioca, que são, digamos assim, feridas quase que de morte por conta da pandemia. Quando nós observamos casas noturnas fechando, o centro da cidade praticamente às moscas, desocupado, com muitas lojas e, inclusive, símbolos tradicionais de restaurantes fechando as portas por conta da demora na recuperação da pandemia, isso leva a um desalento. Então, a questão do desemprego no Rio de Janeiro, ela depende ainda mais do que o restante do Brasil, porque atividades industriais, que no Rio de Janeiro já foi forte no passado, mas que hoje, na capital, nós temos indústrias, mas não é o nosso carro-chefe, elas não dependem tanto de você ter a imunização, porque se é um produto essencial, essa indústria vai funcionar. Agora, aquilo que funciona no Rio de Janeiro, por exemplo, em termos de restaurantes, que ainda sobrevivem, estão com a sua capacidade reduzida a menos da metade. Então, é muito complexo você dizer que, para este empreendedor, que ele precisa ter os mesmos custos diante da Covid, ou até mesmo mais caros, porque vários insumos aumentaram, com uma receita que é menos da metade do que ele tinha
no período econômico anterior ao da pandemia. Agora, queria que você explicasse um outro efeito que é direto, que é sobre a alta da taxa de juros. Na verdade, a taxa de juros básica ela é a menor de todos os tempos da economia brasileira, né? A taxa Selic em 2%. Essa taxa é uma taxa extremamente módica. Agora, ela serve de base para as demais taxas de juros praticadas na economia. Então, a taxa do governo é a taxa de partida. E, lógico, que o governo, em termos de risco, ele tem que ser encarado como o menor risco, ou seja, é o melhor credor, o mais seguro, porque se você achar que o governo não vai honrar a sua dívida, significa que o país quebrou. Então, nesse sentido, todas as outras taxas praticadas, seja nos bancos, seja nas operações entre as empresas, nos seus papéis de captação no mercado, elas tendem a ter um risco maior, portanto, praticam taxas mais caras. O que a gente tem verificado é que agora, por conta das festas de final de ano, que combinam um gasto maior, muita gente com uma demanda reprimida de necessidades de reposição de determinados itens de uso familiar, né? Os presentes de Natal, os festejos de virada de ano, Natal e Réveillon, e o fim da ajuda emergencial leva a um crescimento da inadimplência. E a inadimplência pega basicamente a população que tem menor renda na economia e que utiliza muito o cheque especial e o cartão de crédito, que são os dois produtos que têm as taxas de juros mais elevadas, justamente porque esse risco de não pagamento ele é maior. Vou dar um exemplo muito simples. Se você comprar um carro financiado, a taxa de juros do carro é muito mais barata. Alguém pergunta, poxa, mas eu usar o meu cartão de crédito para comprar comida, eu tenho que pagar mais caro do que ter um carro? Sim. Por quê? Porque o carro, o bem garante a dívida. Se você não pagar, o próprio carro vai ser retomado por quem lhe vendeu e vai ser, digamos assim, leiloado para quitar o que você deve. Se sobrar algum dinheiro, você fica com a diferença. Aquilo que você comeu, você não vai vomitar, desculpa a expressão grosseira, para entregar para a administradora do cartão. Ela não te pergunta no que você está usando, o seu cheque especial e o seu cartão de crédito. Então, ela usa estatística, ou seja, o quanto as pessoas estão deixando de pagar as suas contas. E esse risco é que vai determinar o quanto maior ou menor vai ser a taxa de juros. Então, elas são muito elevadas, são desproporcionais, por exemplo, às outras taxas praticadas na economia, mas levam em conta uma grande necessidade da população brasileira que está sem dinheiro e muitos que já vinham numa situação difícil ficaram numa situação pior por causa da pandemia. E está prevista para este mês a reabertura ao público da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito dos Homens Pretos. Ex-catedral da cidade do Rio de Janeiro, a igreja localizada na Rua Uruguaiana entrou em obras há mais de um mês. Quem passa pela Rua Uruguaiana, sempre movimentada, pode nem reparar. Mas aqui dentro da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito dos Homens Pretos, acontece um grande trabalho de recuperação. São operários e engenheiros cuidando de cada detalhe para que o templo, de quase 300 anos de história, volte aos seus melhores dias. E trabalho é o que não falta, depois de anos de abandono. O que me cabe aqui foi o que estou fazendo aqui é a recuperação do telhado das partes que estão trazendo infiltrações na abóbada, nas laterais, em que o reboco estava caindo, então tem que se fazer inicialmente a recuperação do telhado, né? Hoje nós tiramos da calha cerca de 1,5 toneladas de entulho, né? Porque essa calha ela é escondida no telhado, então ninguém via. Pela própria estrutura do telhado, essa calha não tinha como verificar essa calha. Então nós retiramos as telhas e fizemos o recolhimento desse material e
a recuperação do telhado da abóbada. A igreja foi fechada por determinação da Justiça em 2018, após diversas ordens para que a Imperial Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, mantenedora do espaço, apresentasse um plano de restauração. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, o espaço da igreja era utilizado como depósito, estacionamento de motos e até academia, com instalações hidráulicas e elétricas precárias, além de toneladas de lixo. Quando nós estivemos aqui, que era para preparar, vamos dizer, um parecer técnico sobre as condições elétricas da igreja, o panorama era bastante crítico sobre o ponto de vista do que a gente encontrava, quer pelas instalações completamente escassas e ruins que estavam, quer pelo abandono e quer pelo uso das instalações da própria igreja. Então, o nosso início aqui foi dar subsídios à arquidiocese para que ela pudesse anexar aos laudos do processo um parecer sobre as condições das instalações elétricas, civil, como o Ailton comentou, e de segurança do Corpo de Bombeiro, porque esses são 3 itens importantes para a reabertura da igreja. Em dezembro, a Mitra Arquiepiscopal foi designada para administrar o espaço e buscar os recursos para as reformas. A entidade começou uma campanha de arrecadação e os devotos não decepcionaram. Já foram arrecadados mais de R$40 mil. Sim, para nós foi um desafio, né? Na verdade, nós assumimos esse desafio com esse desejo de querer ver a igreja aberta. E nós precisávamos sim contar com a ajuda da comunidade, dos devotos e devotas de São Benedito. Graças a Deus, o pessoal tem correspondido, os devotos têm correspondido. E hoje a gente vê o fruto, né, de cada doação, daquilo que foi colocado lá na frente do altar, lá na porta da entrada da igreja. A gente vê hoje os reparos, né, dos pontos de luz, as paredes pintadas, né, a claraboia também já está no seu final. Isso é gratificante. Erguida em 1737, durante 70 anos a igreja foi a catedral da cidade. Em suas dependências foi redigida a representação popular que culminou no Dia do Fico, em que Dom Pedro I rompeu com Portugal. Às vésperas da independência, diversas sessões do Senado também foram realizadas no espaço. A Câmara Municipal funcionou no prédio durante 13 anos no começo do século XIX. Em 1967, foi destruída por um grande incêndio, sendo reaberta 2 anos depois. Mas, além do papel político, a igreja tem também grande importância para a memória do movimento pela liberdade da população negra. Aqui anexo à igreja funciona também o Museu do Negro, é o único espaço do gênero na cidade, um lugar que ajuda a entender um pouco da formação social, cultural do povo negro e do povo brasileiro. São milhares de peças e documentos históricos que ajudam a contar as origens da história do negro no país, suas devoções, religiosidades e lutas. Nesses corredores, funcionava o quartel-general da luta abolicionista, como mostram os estandartes expostos na sala de reuniões. A peça em mármore é o molde original que serviu como base para o jazigo da Princesa Isabel e do Conde D. Mas, assim como a igreja, o museu sofre com a falta de conservação e com o sumiço de alguns itens. Eu notei que nós viemos fazer uma visita aqui em agosto de 2019 e assumimos, a Mitra assumiu a administração daqui no dia 12 de dezembro de 2019. Eu nitidamente senti falta de peças. Eu não sei elencar quais são essas peças, mas nós estamos esperando um inventário do IFAM, que vai chegar em nossas mãos, e caso ele não exista, nós vamos ter que fazer um inventário do que o que nós encontramos, porque nitidamente nessas prateleiras, algumas aqui atrás de mim, havia mais objetos, e isso que agora nós vamos ter que identificar. Essa memória, a importância dessa memória é que as gerações futuras têm que aprender com o nosso passado o que não pode mais acontecer em nenhum nível, né? De escravidão, seja no trabalho, seja pela crença ou pela cor.
É um passado que a gente tem que ter sempre na memória para não deixar que isso aconteça novamente. A reabertura da igreja está prevista para fevereiro, com uma missa celebrada pelo arcebispo Dom Orani Tempesta. O espaço também deve contar com atividades esportivas para os jovens de comunidades próximas e o curso pré-vestibular. Todo o trabalho de restauração vem sendo feito voluntariamente. É como se fosse uma retribuição por toda a valiosa proteção, as graças alcançadas e o conforto nos desalentos, como diz a oração. Eu trabalhei muitos anos na iniciativa privada, na área de engenharia, projetos e tudo mais. O trabalho é como se fosse uma gratidão por tudo que eu recebi ao longo de todos esses anos, né? Porque isso Deus me concedeu essa capacidade para eu poder retribuir de alguma forma. Então isso é uma maneira da gente poder ter a alegria de, com a sua capacidade, você poder doar o trabalho e você vê que isso está sendo bom para tantas pessoas que hoje buscam ali, vem aquela porta aberta, você vê que elas buscam um lugar para fazer sua oração, para encontrar forças para o dia a dia. Então isso é muito gratificante, esse é o mais importante. Uma coisa muito boa, porque eu me vi amante de história da arte, da história como um todo. Essa igreja aqui, ela tem uma importância religiosa, mas também tem uma outra importância, que é o Museu do Negro, que está atrelado ao prédio da igreja, né? Então, por aqui se passaram muitos personagens importantes da nossa história na luta contra a escravidão. Então, para mim, é emocionante estar participando desse momento, né? Desse trabalho de reabertura. A gente verifica a emoção do fiel quando entra aqui na parte no nártex da igreja e se emociona quando vê que a igreja está sendo aberta, porque fechada ela está sendo vilipendiada, né? Porque tudo que a gente tem que usa, ela se preserva. Então, para mim, é muito importante estar aqui participando. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.